Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Gustavo e hoje a gente vai falar a respeito do processo administrativo disciplinar no âmbito da Lei Complementar número 08 de 1999, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas. Beleza? Então, para isso eu vou utilizar esse esqueminha aqui, galera, que eu preparei para vocês. Então, let's go! Então, vamos lá. Quando a gente fala de processo administrativo e disciplinar, a gente tem que ter em mente que existem procedimentos para que isso seja feito, beleza? Então a gente já começa aqui com o artigo 160 e de cara você já consegue ver aqui que a gente tem a sindicância e a gente tem o processo administrativo disciplinar propriamente dito. Esses procedimentos eles servem, olha só, de acordo com o artigo 160, para apurar a responsabilidade do servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, seja por ação ou omissão, dolo ou culpa, ou que tenha relação com as atribuições do cargo, se dividindo nos seguintes procedimentos, galera. Então, o primeiro procedimento que a gente tem aí é a sindicância, que é conhecido como um procedimento sumário. Um procedimento sumário é um procedimento mais célere, mais rápido, mais simplificado. E a sindicância, ela só vai poder resultar em três coisas. O primeiro, letra A, só pode resultar no arquivamento. Segundo, na aplicação das penalidades de advertência ou suspensão, nossa letra B. E se não forem essas penalidades, aí a sindicância vai servir para instaurar um PAD, galera, para a gente poder trabalhar com as outras penalidades de acordo com a nossa letra C, ok? Lembrando que a sindicância tem duração de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30, beleza? Então vamos lá. O processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, é um procedimento ordinário, procedimento comum, mais vagaroso, né? Mais demorado, mais moroso, digamos assim. E quando a gente fala aí do PAD, ele terá alguns resultados. De acordo com a letra A, ele vai servir para aplicar as penas de demissão, tá, galera? Olha só, a gente está falando da pena grave, né? Então, serve para aplicar a pena de demissão, serve para aplicar a pena de destituição do cargo em comissão ou da função de confiança, ou cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. O que vocês precisam ter em mente é que quando a gente fala da aplicação de penalidade grave, se o servidor estiver na ativa de boa e não ocupar nenhum cargo a mais, só o carguinho dele, ele vai ser demitido. Agora, se ele ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança e comete uma falta grave, ele vai ser destituído. E se ele estiver na inativa, ou seja, for aposentado ou estiver em disponibilidade, ele terá a cassação da sua inatividade. Beleza? E também pode resultar no ressarcimento ao erário, galera, que é ressarcir, devolver o dinheiro aos cofres públicos. De acordo com o artigo 173, o PAD ele tem duração de 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60. E olha só que interessante, o afastamento preventivo, que é quando a administração pública bota o servidor para ir para casa, ele continua recebendo tranquilamente. O afastamento preventivo, de acordo com o artigo 165, ele também dura 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, ele equivale ao prazo de duração do PAD. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Vimos aqui quais são os procedimentos, vamos ver aqui o nosso esquema, ele já nos leva para a sindicância, de acordo com o artigo 165. Ok? Então vamos lá, vamos falar aqui da sindicância. Como é que acontece na verdade, né? Na sindicância a gente vai ver a sua condução, como ela será instaurada, o que é dispensado aqui, né? O julgamento, as diligências e a competência. Então vamos lá para a condução. Quem vai conduzir é a unidade permanente da corregedoria, através de uma comissão especial que vai ter 3 servidores efetivos designados pela autoridade competente. Um deles é o presidente, tá? Um desses servidores efetivos será o presidente da comissão especial, também que é designado pela autoridade competente. E o secretário dessa comissão, ele será designado pelo presidente da comissão. Preste atenção, bastante atenção, porque o parente até o 3º grau do acusado ou de quem tem interesse no processo, ele não participa, tá, galera? Então, se tiver relação de parentesco até o 3º grau, não participa dessa comissão para sindicância. Aí, olha só, pessoal, ela será instaurada, né, quando não houver indícios suficientes
suficientes em relação à materialidade e autoria dos fatos. Olha que massa, né? Parece um inquérito policial, porque aqui a gente vai investigar, tá bom? E ela também vai ser instaurada como preliminar do processo administrativo. Olha só um minutinho. Preliminar do processo administrativo disciplinar. Mas aqui no nosso slide ele aproxima, vamos aproveitar aqui nosso slide. Então, quando não houver indícios suficientes em relação à materialidade e autoria dos fatos, ok? Como preliminar do processo administrativo disciplinar, ok? E para apurar a materialidade e autoria de fato punido com advertência ou suspensão de até 90 dias, podendo resultar na aplicação da respectiva sanção. Então, a sindicância, galera, ela apura isso aqui, né? Penas leves, advertência e penas médias, que são as penas de suspensão. Ok? Aí olha só, será dispensada a sindicância no caso de evidências e indícios tão fortes e suficientes para formar o convencimento. Então, assim, cara, as provas são tão fortes que não tem dúvida, sabe? E aí, ó, no caso de existência de evidências e indícios fortes e suficientes para a formação do convencimento, ao menos em tese, da prática de falta ou irregularidade que enseje, galera, as sanções de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função de confiança, cargo em que será instaurado de forma imediata o PAD ordinário, o processo administrativo disciplinar ordinário. Em resumo, é o seguinte, galera, as provas são tão fortes de que ele cometeu essas penalidades graves que eu já passo direto pro PAD, pô. Porque é o PAD que aplica essas penalidades, não é a sindicância. Então, para que eu vou ficar trabalhando com um procedimento que só aplica advertência e suspensão, quando na verdade eu tenho provas tão fortes, eu tenho tanta certeza que aquilo aconteceu, eu já vou logo pro procedimento que eu sei que no final vai dar conta de aplicar aquela penalidade, ok? Então, vamos lá, galera. Beleza? A competência da aplicação, né, da formação dessa sindicância lá, de montar aquela comissão permanente, até da aplicação das penalidades é do chefe do poder, né? A gente está falando do município. E dos dirigentes máximos dos órgãos de lotação do indiciado, tá, galera? Indiciado, aquela pessoa que a gente está indiciando, ele está falando que a conduta dele se adequa a um artigo, a uma penalidade prevista na lei, ok? As diligências, de acordo com o artigo 170, diligência de instauração, né? E aí a gente vai instaurar ela, né, em alguns casos, ó. Ausência do serviço durante o expediente sem prévia autorização. Olha só, velho, que pepino, né? Retirada desautorizada de documento ou objeto do órgão, tá vendo? E aí o que acontece, né? Nesses casos aqui, o que vai acontecer? A gente vai ouvir as testemunhas para esclarecer os fatos referidos na portaria, né? Na portaria de acusação lá, de formação, na verdade, da sindicância, acusação ainda não, e juntar os documentos do acusado, né? O acusado vai poder juntar as provas que ele quiser nos autos. Aí, olha só, galera, a diligência também ela vai ser no sentido de esclarecer os fatos que julgados necessários, ok? E vai ser emitirá o competente relatório conclusivo em relação, né, quanto à existência ou não de fato punido com a sanção de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão ou função de confiança. E remetendo o feito à autoridade que instaurou a sindicância. Beleza, galera? Então, a gente vai ter esse procedimentozinho aqui nesse caso de você faltar sem prévia autorização ou ficar levando coisa para casa, objetos do órgão ou documentos. Belezinha? Então tá. A gente também vai ter ela nos casos de recusar fé a documento público, galera. O que é recusar fé a documento público? É tipo assim, tu vai lá na repartição pública e a pessoa não aceita a sua CNH, não aceita a sua identidade, não aceita uma certidão do cartório. O servidor público não pode fazer isso. E aí a gente vai fazer o quê, né? Nós vamos notificar o servidor que fez aquilo, o indiciado, vamos falar para ele o dia e a hora que foram designados, para que ele compareça a um local determinado, acompanhado de testemunhas que ele pretende que sejam ouvidas, certo? Acompanhada de defensor ou da solicitação de que ele seja nomeado um dativo. O que é dativo? É assim, galera. Ele não conseguiu um advogado para ele, aí nomeia um defensor dativo, lá, uma pessoa que vai fazer a defesa. Tá? E também para juntar eventuais documentos que ele achar necessário. E aí serão ouvidas testemunhas de acusação,
né, a oitiva anterior à do indiciado, ou seja, a gente escuta primeiro as testemunhas, no final a gente escuta o indiciado. Em apertada síntese, o procedimento adotado é o seguinte, ó, a gente vai ter a instrução, ok? Na sequência, o indiciado apresenta suas alegações finais em até 3 dias após o final da instrução. Se ele for citado por edital, ele vai ter 5 dias para fazer isso, né? A gente ganha 2 dias aí se a citação for por edital. A comissão vai fazer um relatório em até 3 dias que o indiciado apresentou as suas alegações finais e esse relatório é remetido à autoridade competente para que ela possa verificar se é caso de aplicação daquela penalidade. Beleza? E aí o que acontece, galera? Como é que acontece esse julgamento aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Né? Vale sindicância e tal. Aí a gente ele já veio aqui para a parte do julgamento. Vamos lá, galera. Aí é porque ele utiliza aqui o mesmo artigo, né, para explicar. Então, como é que vai funcionar? Ops, tô me perdendo aqui, velho. Ali é o PAD, né? Então, a gente teve a sindicânciazinha aí, beleza? E ela funciona aí para isso. Joia? Aí como é que funciona, né, o julgamento aqui na sindicância? O julgamento dura 30 dias e a gente vai aplicar de forma subsidiária a Lei 1818 de 2007, ou seja, as regras da Lei 1818 de 2007, beleza? Agora sim, finalizou a sindicância, a gente pode vir aqui para o PAD. Vamos lá, galera, como é que funciona aqui o PAD? Olha só, é o seguinte, o PAD... As hipóteses são para aplicações de algumas penas. A pena de demissão, a pena de cassação, demissão, destituição do cargo em comissão ou função de confiança, certo? Cargo em comissão ou função de confiança, a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Aí, galera, o PAD serve para isso, ele também serve para obrigação de indenizar o erário, quando causou prejuízos, causou danos ao erário, aos cofres públicos, seja uma conduta dolosa ou culposa. E aí, quem é que conduz esse PAD? A unidade de corregedoria permanente ou uma comissão especialmente formada para aquela hipótese, ok? E aí, quais são as fases desse PAD? A gente tem 3, né? A instauração, instrução e julgamento. A instauração, temos a formação da comissão, na sequência o esclarecimento dos fatos, aí o acusado é citado, aí nós temos o interrogatório do acusado, ele vai ser oral com a sua redução a termo, ou seja, a sua digitação. E aí depois a gente tem a instrução, na instrução temos a defesa prévia, certo? Aí depois da defesa prévia a gente tem alegações finais, e aí depois das alegações finais a comissão elabora um relatório, tanto a defesa prévia quanto as alegações finais, elas são oferecidas pelo indiciado. E depois desse relatório envia para a autoridade competente para que ela faça o julgamento, ok? Aí, galera, agora como é que funciona a fase de instauração, né? Como é que ela começa então? A gente tem a publicação do ato de instauração, geralmente é uma portaria. Nesse ato, a gente tem a nomeação da comissão ou designação da unidade de corregedoria para guiar o processo, tá bom? E nesse momento também já corre atrás ali para que o interessado, o acusado, ele tome ciência do que está acontecendo. E aí a gente vai ter o esclarecimento dos fatos, de acordo com o artigo 175. Como é que a gente esclarece os fatos? Bom, a gente vai tomar depoimentos, fazer acareações, que é colocar as pessoas frente a frente, vamos fazer investigações, diligências, vamos utilizar técnicos e peritos, coleta de provas, beleza? Tudo que for necessário para a gente poder esclarecer os fatos. E quais são os direitos daquela pessoa que está sendo indiciada, de acordo com o artigo 176 da lei? Bom, ele tem o direito de acompanhar o processo de forma pessoal ou com o seu defensor. Ele também tem o direito de arrolar e inquirir testemunhas, tá? Arrolar é chamar testemunhas aos processos. Ele também tem direito de produzir provas, formular quesitos, né, provas periciais. Quando o perito é chamado, o advogado dele pode fazer perguntas, né, para que o perito responda, e essas perguntas podem ser usadas, essas respostas podem ser usadas para embasar a sua defesa e tudo. Joia? As provas serão indeferidas, né, quando elas forem meramente protelatórias, só estiver enrolando o processo, não tiver razão de ser, tá? Não tiver nenhum interesse para o esclarecimento e
a prova pericial daquele fato ela é incontestável, né, galera? Tá muito claro que aquilo aconteceu e as provas já tiverem sido produzidas. Isso tudo para não enrolar o processo andar logo, tá, galera? Então vamos lá. Feito isso, agora a gente vem aqui falar a respeito da fase de instrução. Como é que funciona a instrução? Bom, foi lá e começou, né? Tivemos a instauração. Então o acusado ele vai ter 3 dias para juntar a defesa prévia, juntar documentos e arrolar até 3 testemunhas, ok? Então ele fez isso aí, joia? Tá começando a rolar o processo aí. Apresentou sua primeira defesa, junto com essa defesa apresentou algumas provas, chamou algumas testemunhas no processo. E aí, essas testemunhas, né, após 3 dias, elas serão inquiridas com local, data e hora que foram previamente determinados para elas aparecerem. Olha só, primeiro a gente escuta as testemunhas de acusação, depois a gente escuta as testemunhas de defesa. Joia, galera? O que acontece? Não comparecimento das testemunhas de defesa, a gente pode indicar substitutas em até 3 dias. Se não fizer isso, preclui o direito. Acabou, entendeu? O processo continua mesmo sem a indicação. Intimação das testemunhas, como é que funciona? A gente vai fazer um mandato, tá? Através do chefe da unidade da comissão permanente ou do presidente da comissão especial, beleza? E aí vai juntar aos autos, né, esse mandado, sabe esse mandato lá que foi entregue, que a testemunha assinou? Junta ao auto a segunda via que ela assinou para dizer ali que ela teve ciência e comprovar que ela teve ciência, certo? E se a testemunha for um servidor público, a gente vai fazer uma comunicação e de forma imediata ali do mandato ao chefe da repartição. O chefe dele vai ficar sabendo que ele é testemunha e que ele tem uma hora e um dia marcada ali para comparecer. Beleza? Aí o depoimento vai ser prestado oral, tá? A pessoa vai falar e vai ser reduzido a termo, ou seja, outra pessoa vai digitar. E como é que funciona a inquirição, né? Uma de cada vez, para que não saibam ou ouçam os depoimentos das outras testemunhas, tá, pessoal? E os depoimentos forem contraditórios, a gente coloca uma na cara da outra, uma na frente da outra para fazer a acareação, beleza? Que é tipo assim, fala aí agora, velho, aquilo que você falou lá nas minhas costas aí, fala na minha cara aqui se você for homem, se você for mulher, entendeu? Essas briguinhas aí. Aí, galera, em até 24 horas após a inquirição das testemunhas, o indiciado, ele vai olhar, né, o que aconteceu, vai ler o processo, ele pode requerer novas diligências, tá? E ele pode juntar documentos também, beleza? Isso aqui tudo originados na instrução, né? Ou seja, são fatos que originados, que a instrução ali do processo fez ele raciocinar e agora ele quer melhorar ali a defesa dele, quer embasar melhor o que ele pode fazer. Aí olha só, galera, após 24 horas, certo? Disso aí tudo, ó, olha aqui, ó. Após 24 horas da inquirição das testemunhas, ele pode fazer isso aqui tudo, né? Que a gente acabou de ver. E ele também vai ter 5 dias para apresentar a sua defesa final, que é uma peça que no processo é chamada de alegações finais. E, por fim, após o prazo das alegações finais, o que vai acontecer? A comissão ela tem que elaborar um relatório. Esse relatório ele é circunstanciado. Ops! Oxente! Não volta. Sempre eu perco aqui, porque ele não volta. Pronto, esse relatório, ele vai elaborar um relatóriozinho, esse relatório é circunstanciado, porque ele tem que ter todos os detalhes, com resumo das principais peças, as provas usadas como base, tá bom? A conclusão pela procedência ou não da acusação, as atenuantes ou agravantes, tá bom? Caso reconhecida a responsabilidade, porque pode ser que não seja reconhecida, né? Que ele seja absolvido. E aí ele é enviado, esse relatório é enviado à autoridade competente, tá bom, galera? E então isso aqui foi a fase de instrução. Aí a autoridade competente recebe e a gente vai fazer o quê? Remessa para julgamento, certo? Ela recebeu, né? Remetido para ela, ela recebe. Ela pode fazer o quê, né? Autoridade competente. Ela pode requerer novas diligências se ela tiver com alguma dúvida, ok? E aí a gente chega na parte final, que é o julgamento lá no artigo 188. Vamos lá, né? Se for julgado fora do prazo, não implica nulidade, galera. O processo administrativo é de boa, tá?
O julgador, ele não é obrigado a seguir o prazo exato, sabe? É muito complicado isso. Ele não tem nem capacidade técnica para fazer isso, no sentido de que é muito trabalho para ele e sempre ele vai estar sobrecarregado de trabalho. E se a gente for falar que os processos vão ser nulos porque não observa prazo, então vou parar de julgar processo, viu? Porque vai ter que ter uma pessoa só para julgar processo e não tem como, a administração não vai fazer isso. Aí olha só, mais de um indiciado e diversidade de sanções, ou seja, mais de uma pessoa foi considerada culpada, né? E praticou mais de uma sanção, né? Não foi só um fato, não foi só uma penalidade administrativa, foram mais de uma. E aí a autoridade, quem é que vai julgar, né? A autoridade responsável pela aplicação da pena mais grave. Então, se ele cometeu uma pena de demissão e uma pena punida com advertência, não é a autoridade responsável por aplicar a advertência, o chefe imediato ali que vai julgar. Vai ser quem? Vai ser o chefe do poder, que aí o chefe do poder já julga as duas de uma vez só, entendeu? Não precisa ir para um e depois ir para outro. A autoridade máxima já resolve. E aquela regra do direito. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, não pode o mais. Beleza? Aí olha só, galerinha. Se for julgado procedente, a gente vai baixar o ato de imposição da penalidade através da sua publicação no diário. Vai remeter isso para a unidade permanente de corregedoria, tá? E nós teremos a intimação do indiciado e do seu defensor de que ele foi considerado culpado. Nós teremos a remessa dos autos ao órgão para ele efetivar o ressarcimento, ok? E se ele se recusar em pagar, a gente vai ter sua inscrição em dívida ativa e a gente vai abrir uma ação de execução, uma ação de cobrança contra ele, aonde vai poder penhorar bens, vai poder fazer bastante coisa ali para tentar reaver aquele dinheiro. Ok, galera? Então é isso. Foi julgado procedente, fase de julgamento. Aí olha só, se existir um vício no processo e é declarada a nulidade total ou parcial, né? Aí tá, a defesa conseguiu mostrar que tem um vício, conseguiu mostrar que é causa de nulidade. Porque tem que causar um dano ao acusado, ok? Se causar um dano às partes, aí a gente tem a nulidade. E a gente vai ter que ter o refazimento de todo o processo em caso de nulidade. Belezinha? O réu revel, ou seja, não compareceu. Nós vamos ter uma publicação do despacho pela autoridade julgadora, tá? Ele não vai deixar de ser julgado, ok, galera? E é isso aí. A gente viu o PAD, agora vamos ver aqui nossa próxima etapa, né? O que é essa revelia de acordo com o artigo 191? É quando quando tiver revelia, na verdade é quando ele não comparece. E o que vai acontecer? Ele é citado por edital, beleza? E aí ele pode deixar de comparecer ao interrogatório, não tem problema. Se ele for citado inicialmente ou intimado por mandato ou aviso de recebimento e deixar de comparecer o ato sem motivo justificado, ele também é considerado revel. Então, olha só, ele é citado por edital e deixa de comparecer ao interrogatório, é revel. Ele foi citado inicialmente ou foi intimado, ele assinou, mas ele deixou de comparecer à audiência sem motivo justificado, ele também é revel. E qual que vai ser o resultado dessa revelia, né, galera? Se for declarada a revelia, a gente nomeia um defensor dativo para ele, né, que é um defensor qualquer lá, ele só não pode ficar sem o defensor. E teremos a devolução do prazo para a defesa, ou seja, o prazo vai começar a contar de novo para que esse novo defensor dativo possa oferecer defesa para esse servidor que foi declarado revel, que não compareceu ao processo, ok? Então a gente viu a revelia, aqui a gente também fala do incidente de insanidade mental, que é caso ele apresente algum problema psicológico. Então ó, é quando houver dúvida sobre a sanidade mental, tá bom? A comissão especial ou a unidade permanente de corregedoria pode fazer isso em qualquer fase do processo. E aí o que acontece, né? Vai ser proposto para a autoridade competente e aí ela encaminha o processo, o exame, né? Na verdade, encaminha a pessoa para fazer um exame na junta médica oficial para ver se realmente tem algum problema. E essa apuração não vai acontecer no mesmo processo, vai acontecer num processo separado e o laudo pericial vai estar em apenso. O que é em apenso, né, galera? É tipo assim, tem um outro processo que está separado, mas ele fica sempre juntinho do outro ali. Entendeu? Como se tivesse duas pastas, né? Uma pasta para o processo, para o PAD, e outra pasta só para o incidente. Mas elas ficam juntas ali perto uma da outra para não se perderem. Ok? Então tá. Agora,
revisão, né, galera? Revisão da penalidade, de acordo com o artigo 193, né? Já pensou a penalidade ser revista? O que acontece? Pode acontecer de ofício ou a pedido, ou seja, de ofício, porque a autoridade competente quis, ela não precisou ser provocada, ou a pedido aí, por exemplo, do acusado, da família dele. O momento pode acontecer a qualquer tempo, esse pedido de revisão da penalidade, e as suas hipóteses são quando houverem fatos ou circunstâncias novas que comprovem a inocência do servidor ou que aquela sanção aplicada é uma sanção inadequada, tá bom? Não será o ônus da prova, né? É de quem está requerendo, claro, certo? Não tem por que o ônus da prova ser para outra pessoa. O ônus da prova incumbe a quem alega. Então, quem pediu a revisão é que tem que provar. E não será objeto de apuração da revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Entendeu, galera? Não é para debater os fatos de novo aqui. É se surgir uma prova nova, pô. Não é porque você não concordou que você vai lá e vai apresentar argumentos jurídicos. Senão, nunca acaba esse processo. Vai ser um processo que vai durar para sempre. Agora, se tiver provas novas, o negócio é diferente. Belezinha? Então tá. Endereçamento. Esse pedido de revisão vai ser dirigido ao secretário municipal ou autoridade equivalente. Se for autorizado esse pedido de revisão, vai ser encaminhado ao dirigente do órgão ou entidade aonde o PAD rolou, né? Onde a gente teve a origem do PAD. E como é que é a forma, né? Essa revisão vai correr apensa ao processo originário, então a gente vai colocar ela numa pastinha e vamos colocar ali pertinho do outro processo, tá? E aí a petição inicial, ela vai ter o dia, a hora e o local da produção de provas, a inquisição das testemunhas para provarem, e se tiver um informante, ele pode prestar o depoimento por escrito, caso ele resida fora da sede da comissão permanente ou da comissão especial. Tudo bem? Então vamos lá, galera. É o seguinte, outra pessoa fará, né? Ou seja, não precisa ser o servidor que vai pedir a revisão. Pode ser qualquer pessoa da família, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, ou o curador, se aquele servidor, ele naquele momento ele está incapacitado mentalmente. Ok, galera? A conclusão dos trabalhos da revisão, de acordo com o artigo 9.6, de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. O julgamento vai ser a autoridade que proferiu o respectivo julgamento, ou seja, a mesma autoridade que julgou no PAD, vai julgar a revisão. Vai ter um prazo de 60 dias para julgar, tá bom? Vai ter uma renovação desse prazo de julgamento, se concluídas as diligências e... Renovação concluídas as diligências. Para concluir as diligências, né, pode ter uma renovação desse prazo de julgamento. Será considerada procedente a revisão. E a penalidade aplicada, aquela antiga penalidade, ela é considerada sem efeito e a gente vai ter o restabelecimento de todos os direitos do servidor. E aí nasce uma pergunta, né? Existe reforma para pior para o servidor nesse caso? Não existe reforma para pior. Então, se eu entrar com pedido de revisão, ele não vai poder ser piorado, entendeu? Eu nunca vou poder aplicar uma pena pior do que aquela pena que já tinha sido aplicada. Beleza, galera? Então, reformatio impégios, reforma para pior, não há, ok? Agora vamos lá. Vale lembrar que as denúncias anônimas, elas não serão apuradas, ok? Denúncias sobre irregularidades, elas serão objeto de apuração, ok? O arquivamento por falta de objeto acontece quando o fato narrado ele não configura-se um ilícito penal ou uma evidente infração disciplinar, tá? Então vai ser arquivado. E se eu tiver indício, se eu for servidor, né? Eu fico sabendo aí dos indícios da prática de um crime, aquela comissão também, né? Na verdade, não é se eu for servidor, na verdade. O órgão ali, né? O órgão, a comissão, percebeu que aquele PAD, além da infração administrativa, ele cometeu um crime. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar imediatamente ao Ministério Público. Beleza? Ele não será exonerado, o servidor, enquanto o processo não for concluído, tá? Então, o servidor que responde por parte ou sindicância, ele que pode sofrer demissão ou ressarcimento ao erário, ele não será exonerado enquanto o processo não for concluído. Belezinha? Aí ele veio aqui de novo para a fase de julgamento. Nós já falamos sobre isso. Ele tá que volta aqui para essa parte, né?
eu ver qual que é a próxima parte. Aí ele foi para a fase de julgamento, agora revelia. E aí, galerinha, vai dar certo, é porque tá um bug mesmo. Qualquer coisa você acelera um pouquinho aí. Mas eu tô bem rapidinho aqui, não tô fazendo você perder seu tempo. Vale lembrar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Visão geral. Casos de demissão no rito sumário. Ó, pra você ver, né? Esses casos são casos tão graves que a gente vai aplicar demissão muito mais rápido do que no procedimento comum. Vai durar 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Em quais casos, né? Abandono de cargo, tá? Ausência sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual, que é a falta do serviço sem justificativa por 60 dias intercalados, né? Dentro de 12 meses. Acumulação ilegal de cargos públicos. Beleza? Então, a regra é que o servidor pode acumular alguns cargos, né? De acordo com a Constituição Federal. E aí, quando é que ele vai poder acumular? Né? Ele pode acumular 2 de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 de empregos privativos da área da saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Essas são as hipóteses de acumulação. E aí, para acumular, tem que ter compatibilidade de horário, local e submissão ao teto, né? Que equivale ao subsídio dos ministros do STF. E aí, galera, são os requisitos para acumular, né? Aí, fora isso, se ele estiver fora dessas hipóteses, a acumulação ela é ilegal, ok? E aí, qual que vai ser o procedimento? A gente vai notificar o servidor por intermédio da sua chefia imediata para que ele opte, né, por um dos cargos em até 10 dias. Aí depois, o servidor foi omisso, né? A gente instaura a comissão, constituição da comissão específica através da publicação de um ato e encaminhamos o ato à comissão, né? Pode ser a comissão especial ou a unidade, né, de corregedoria permanente. E aí, pessoal, a gente vai ter as fases aqui, né? A gente vai ter a fase de instauração, que é mediante uma portaria da autoridade competente, que vai constar a qualificação do servidor, os cargos e as circunstâncias que aconteceram aquela acumulação ilegal de cargos. Aí depois a gente tem uma instrução sumária, e que ela é mais rápida, né? Por isso que ela é chamada de sumária. Então, o servidor vai ser indiciado, aí ele tem um prazo, o prazo da indiciação, né? 3 dias da publicação do ato de instauração, e aí o servidor é citado. E aí ele apresenta a sua defesa no prazo de 5 dias, e dentro dessa defesa ele ainda pode optar até o último dia. Ó. Se até o último dia do prazo para a apresentação da defesa o servidor declara opção por um dos cargos acumulados, dele pedindo exoneração, vai considerar boa-fé, extinguindo o processo desde que haja reposição ao erário. Né? Que isso quer dizer? Que ele está acumulando lá alguns cargos, né? Aí ele escolhe um até seu último dia de defesa. Ele não vai ser demitido, ele vai ser exonerado do outro cargo que ele escolheu não ficar, só que ele vai ter que devolver o dinheiro daquele outro cargo que ele acumulou de forma ilegal. Beleza? Aí, no final, a gente tem um relatório aí da comissão, vai ser apresentada a defesa, né? Depois que ser apresentada a defesa, será elaborado um relatório conclusivo que vai falar sobre a inocência ou se houve a responsabilidade do servidor. E aí ele vai resumir as principais peças do processo, opinando se aquela conduta foi lícita ou ilícita, se a acumulação, qual tipo da acumulação, né? Vai indicar o dispositivo da lei em que se encaixa aquela conduta e vai remeter o processo para o chefe do poder, né? Para que o chefe do poder possa aplicar essa penalidade. Ok, galera, o julgamento vai acontecer em 30 dias, né? Então, depois de tudo isso, o chefe do poder vai ter 30 dias para julgar. Tranquilo, então, pessoal? Essa aqui foi a acumulação ilegal, né? E aí, se a acumulação ela ocorre, a gente caracteriza o quê? Que o servidor agiu de má fé. Aí, o que vai acontecer com ele? Ó, ele vai ser demitido, destituído ou cassado de todos os cargos, tá? Aqui era com C cedilha, tá, galera? Cassado. Eu acho, né? Deixa eu ver. Não, galera, pesquisei. Não vou ver isso aqui agora não, senão eu vou perder muito tempo. Comunicação aí foi a acumulação caracterizada de má fé, né? Foi provada que ele acumulou de forma ilegal. Então é caracterizado que o servidor agiu de má fé. Então a gente já viu que ele vai ser destituído, demitido e cassado de todos os cargos. Os órgãos serão comunicados.
e ele vai ter que devolver todas as remunerações recebidas de forma ilegal, sob pena do seu nome ser inscrito na dívida ativa. Beleza, galera? Então esses são os casos de demissão no rito sumário. Para finalizar, a gente vai falar sobre prescrição e cancelamento do registro, que é quando as penas prescrevem ou quando aquelas penalidades registradas no assentamento funcional do servidor já passou tanto tempo que elas têm que ser retiradas de lá para ficar tudo em branco, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui a linha do tempo. A administração tomou conhecimento do fato, ela tem um prazo para aplicar a pena. Se ela não aplicar a pena nesse prazo, a gente tem a ocorrência da prescrição. Depois que aplicou a pena, o servidor vai lá, cumpre a pena e tal, e aí tem um prazo para essa pena ser retirada do assentamento funcional, que é chamado de cancelamento do registro, ok? E aí, galera, a prescrição depende do tipo de pena. Olha só, prescreve em 5 anos as penas graves, que é demissão, destituição do cargo em comissão ou função de confiança e cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Se for uma penalidade de suspensão, prescreve em 2 anos. Se for advertência, prescreve em 180 dias. E o cancelamento do registro, como é que funciona, né? É o prazo para retirar, né, a pena, pagar do assentamento funcional. Se for suspensão, 5 anos para retirar. Se for advertência, 3 anos para retirar. E quando a gente fala de demissão, destituição ou cassação, não há, porque o servidor já está fora do serviço público, ele nem tem mais assentamento funcional. Beleza, galera? Então, é isso aí. Essa foi nossa aulinha sobre processo administrativo disciplinar. Bem massa esse esquema, né? Topzeiras. Então, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar com outras pessoas que também estão estudando aí para esses concursos. Um abraço e até a próxima.